Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma entrevista no canal Falando de Varejo com gente do varejo. Tá eu aqui, o Ademir. Seja bem-vindo, Ademir. Obrigado. Esse Tamo aqui é o junto. parceiro nosso aqui de entrevista. Uma pessoa especial aqui, a Luciana Maia, que veio aqui falar tudo da sua história aqui do varejo. Olha, tem história muito boa. Seja bem-vinda, Lu. Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Obrigada, Ademir Nunes, pela oportunidade, né, de falar um pouquinho da nossa trajetória aí, né? Um pouquinho só, 30 anos. Deixar você bem à vontade aí para você falar um pouco da tua vida, da tua trajetória, né, Nunes? Acho que ela tem uma história muito bonita aí no varejo, né? E fique à vontade aí para contar pra gente aí como que foi até o teu início, né? Quem é a Lu, além de ser vendedora, como que é o teu dia a dia, enfim. Fique à vontade aí para você falar um pouquinho de você. Bem, a Lu é uma pessoa muito tranquila. Minha história, aliás, o meu dia a dia é muito tranquilo, né? Eu praticamente hoje em dia, 80%, aliás, desculpa, 60% está voltada realmente para o varejo, né? Que é na minha função, que é fazendo ali exercendo a minha função de vendedora, né? Fora isso, eu sou mãe da Letícia, Isso, de se 13 apresenta aí, anos. fala um pouquinho de você. Eu sou mãe da Letícia, né? Tem 13 anos de idade, a minha pedra preciosa, né? Vim da Paraíba, lá de Cajazeiras. Tem muita gente, com certeza, também que está me vendo lá, né? Perguntou quando é que ia sair o podcast, né? Então, mas só que há 30 anos eu estou aqui no sul do país, né? E desde então, sempre envolvida com varejo, né? Boa. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Quem é você? Além de vendedora, né? Fala um pouco da sua história antes de você entrar. Antes de ser vendedora. Quem era a Lu antes de ser vendedora no varejo? Então, antes de eu ser vendedora, eu não consigo me imaginar uma época antes de ser vendedora, porque desde que eu me conheço de gente, eu sempre trabalhei com vendas, né? Na realidade, quando eu morava na Paraíba, minha mãe fazia salgadinho, docinho, né? E eu sempre estava com ela, sempre estava presente, né? Então, eu lembro que com 12 anos de idade eu já estava decorando bolo lá, os bolos que ela fazia, né, que a gente fazia para as festas. Então, assim, eu não tive nenhuma uma outra função, outra profissão, assim, que não fosse mexer com isso, né? Sempre no Tentei, varejo. sempre no varejo. Eu tentei fazer faculdade, quis ser professora, mas não deu muito certo, não. Ou seja, você, desde que você se conhece por gente, como se diz, né? Já no mundo da venda, vamos dizer assim. Sempre Não é à no toa mundo que da você venda. hoje é uma baita de uma profissional da venda, Ah, né? obrigada. E é reconhecido por todos os teus colegas, né? Todo mundo que te conhece já sabe do teu grande Obrigada. potencial. E potencial não, né? Você já é, né? Uma excelente profissional. Mas você lembra, assim, de como que foi o teu primeiro dia como vendedora efetivamente numa empresa, quando você entrou, né? Porque você vender aí de porta em porta, alguma coisa assim, mas quando você entrou definitivamente no varejo, você disse, pô, aqui eu acho que vou me encaminhar. Como que foi a tua história? Não, eu lembro bem desse dia porque, né, tudo na vida tem os lados das coisas boas e as coisas ruins, né? Esse dia não foi até nem tanto agradável, né? Porque na realidade o primeiro dia numa empresa grande foi vendendo cosméticos, né? Numa empresa muito grande, né? No Boticário, né? E, né, você sabe, paraibana tem jeito naquela época, né? 30 anos atrás, eu já falo rápido, e naquela época eu falava muito mais rápido, né? Então eu cheguei para atender um público que falava mais tranquilo, mais sossegado, e eu senti que depois, no meu primeiro dia, eu não fui muito feliz porque as pessoas não entendiam o que eu falava, né? No que eu queria explicar, né? Mas eu estava muito empolgada, então eu já falava rápido, ficou muito mais rápido ainda. Nesse meio do caminho, assim, teve algumas pessoas, assim, que não consegui fechar muitas vendas, porque acho que devido à minha euforia, à minha empolgação, mas eu sei que, assim, acabou, eu consegui o emprego, fiquei lá um período, né, mas esse foi meu primeiro dia, né, e depois disso, aí eu saí, fui para trabalhar numa outra empresa, trabalhei durante 12 anos, né, aí teve bastante história nesse meio tempo ali. Tem uma história que te marcou aí nesse meio tempo aqui, antes da gente começar umas outras perguntas aqui. Nesse meio tempo, teve várias, né? Eu acho que uma das, assim, né, foram 12 anos nessa mesma empresa, né? Nessa que eu estou hoje eu tenho 10 anos, né? Mas antes dela foram 12 anos. Eu acho que um dos principais momentos foi a minha promoção para gerente de loja, né? Que eu sempre trabalhei com as vendas, né? E quando eu fui promovida, isso aí me surpreendeu, fiquei muito feliz, né? Fiquei muito eufórica. Legal.
E assim, o que te motivou a seguir nesse caminho? Foi por necessidade, vocação? O que te motivou a continuar No começo, Nunes, foi sempre a necessidade, né? Que nem eu te falei, eu saí da Paraíba, vim para o interior de São Paulo, ali a cidade de Sertãozinho. Então, já entrei... Grande Sertãozinho, né? Tem bastante gente que eu conheço ainda lá. Aproveitar, eu acho que quem tá lá é o Lucas Fubá. Lá, vou falar o nome. Pode falar. Lá da Casas Bahia, abração pra você, lembrando aí de Sertãozinho. Sertãozinho é... São Paulo? Interior de São Paulo, é isso. aí. Então, aí eu comecei lá, fui para Sertãozinho, depois fui para Ribeirão Preto, né? E assim... Terra boa, viu? Terra boa, não é sua terra, né? Onde a gente se conheceu há mais de 25 anos gente, atrás. A gente tem um detalhe aqui que nós não conhecemos há 25 anos. 25 anos. 25 anos aqui. E vendedores numa empresa top também, referência no varejo. Ficamos por lá, muito bom. Sim. Manda aí. Ai, repaz a pergunta, Nunes, aí que eu esqueci. Bora aí, Ademir. O que te motivou a você seguir a necessidade. Nesse foi caminho? realmente a necessidade. Fui para Ribeirão Preto, aí fiquei em Ribeirão Preto. E aí, assim, você está envolvido com a venda, você acaba se envolvendo e você vai acabando se identificando com o que você está fazendo, né? Em vários momentos pensei em sair, né, fazer outras coisas, mas assim, de alguma forma, você estando ali no varejo, você sente que você, a cada dia que passa, você melhora um pouco mais, você aprende um pouco mais. E você observa que o varejo é muito dinâmico. Um dia não é igual ao outro, todo dia é diferente. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu não gosto de rotina, né? Então, levantar todos os dias e trabalhar, isso fez com que eu ficasse no varejo até hoje. Aliás, a gente na outra entrevista que a gente teve com outro convidado aqui, ele falou a mesma coisa, né? Que o varejo é muito dinâmico. Então muda todo dia. Todo dia. Todo dia é uma coisa diferente, é uma pessoa diferente que você atende. Então por isso que tem muita gente que se encanta. Você não fica naquela mesmice, né? Você sempre tá ali, pessoas diferentes, atendendo, né? E exatamente. É muito bom. Você faz muitos amigos no percurso, né? Sim. Clientes amigos, né? Fideliza muito cliente que sempre compra. A Lu mesmo tem carteira de cliente gigante, né? De clientes que compram há anos com ela. Sim. Teve algum momento na sua trajetória, assim, que te marcou por algum momento difícil que você tenha passado? Que você pensou em desistir? Ou de repente o que te motivou a continuar? Teve alguma situação? Não, assim? teve sim, teve uma... Eu lembro até a época, foi dia 11 de setembro, dia da... Marcou mesmo. Marcou. Eu lembro que eu estava paradinha lá na frente das TVs assim, olhando, né, até os acontecimentos. Eu lembro que estava na loja atendendo, né, mas aí eu parei e falei, cara, o que é que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo? Sozinha em Ribeirão Preto, não conhecia ninguém, não conseguia... Né? Não tinha família por perto. Aí, eu acho que 2 dias depois, eu cheguei para o meu encarregado e pedi para ele me mandar embora, que eu queria voltar para Paraíba. E eu lembro que ele foi Deu saudade da terra. Deu saudade da terra. Ele foi muito categórico comigo. Ele falou, não, você não vai voltar não, você vai continuar aí. E aí ele dava risada, né? Capaz que eu vou lhe mandar embora. Aí com isso eu fiquei até hoje. E aí ele te deu essa motivação para você continuar? Não, ele me deu, porque na realidade ele sempre deixou claro para mim que eu era uma boa vendedora, mas que eu poderia melhorar muito mais, né? Então, e ele sempre estava do meu lado, sempre me ajudando. Então, graças a ele eu continuo no varejo, que é uma coisa que eu gosto e faço e tento fazer da melhor forma possível, né? E de São Paulo você veio bater aqui no Sul? Vim bater há 10 anos. Esse ano vai fazer 10 anos que eu tô aqui em Curitiba. 10 anos, né? Acostumou já tá... tirando o frio, né, ali, que de vez em quando dá uma saudade do Nordeste, mas a gente tem que estamos firmes, né? Ainda bem que passa rápido. Bem isso. Vamos lá. Tem alguém que te inspirou dentro do varejo? Um colega, um líder, alguém que te marcou, que foi uma inspiração para você? Tem, não necessariamente assim as pessoas ali ao meu redor, porque todo mundo de uma certa forma me ajudou, né? Eu sempre fui muito de observar, né? Então eu observava sempre um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Mas né, uma empresa antes, né, essa que eu trabalhei 12 anos, né? Eu não sei se eu posso falar o nome dela. Pode falar. Eu acho que uma das grandes... Bom, primeiro foi a minha mãe.
né? Ela foi a minha grande inspiração, porque era uma pessoa que não tinha estudo, não tinha formação, e ela, assim, ela conseguiu construir bastante coisa, assim, sair vendendo, né, porta em porta. Então, assim, diretamente, ela foi minha primeira experiência com varejo, foi com ela. Mas nessa empresa que eu trabalhei 12 anos, né, uma coisa que me chamou muita atenção e foi como exemplo, a dona Luísa. Né, eu trabalhei no Magalu durante 12 anos, e um dia eu chegando numa das lojas dela em Franca, né, eu vi ela com uma vendedora do lado. E ela fez questão de me recepcionar. Eu estava até com um crachá, né? Levei até uma, né? Ela não gostou muito de estar uma chamadinha, né? Que ela estava com um crachá, mas eu observei ela, né? Poxa, a dona da empresa, uma pessoa que fundou, né, o império que ela tem. Então, ela, para mim, naquele dia, foi um exemplo. E todas as reuniões que a gente tinha, todos os congressos que a gente tinha gerencial, né, que eu participava, ela sempre falava, né, que, assim, que a primeira coisa que você tem que fazer é tratar bem o freguês, ela usava esse termo, né, e atender a necessidade dele. Então, foi uma pessoa, assim, que ela realmente me inspirou o tempo inteiro. Boa. Legal. Você fala Luísa, a fundadora. A fundadora, a dona tia, Luísa, né? A tia, que infelizmente da... Deus o tenha, já partiu, né? Eu tenho uma história também, trabalhei nessa empresa, que ela vendia umas coisas do sítio dela, e quando a gente ia pra matriz, ela levava lá pra gente comprar. Não é, vendedora ao extremo, né? É, bem vendedora. Ela sempre foi. E hoje você tá Hoje eu estou nas Casas Bahia, no Grupo Casas Bahia, faz 10 anos. 10 anos? 10 anos. Espero ficar lá. Uma boa empresa também, né? Maravilhosa. Não posso falar, não posso falar de jeito nenhum. É uma empresa onde eu me identifico, né? Assim, uma empresa que tem liberdade para trabalhar, né? Tem muitos clientes, tem uma política de salário muito justa, que eu acho que é a melhor que tem hoje no mercado, né? Puxando um pouco a sardinha para a nossa empresa, mas é a realidade, né? Quem está lá dentro, e eu acho que os colegas que estão me ouvindo sabem disso, que ganhar o que a gente pode ganhar lá dentro não tem igual, né? Então, são 10 anos. Né? Fez exemplar. Legal. E Lu, me fala assim, teve alguma conquista que te marcou assim mesmo, de verdade, te marcou? Você pode ir no detalhe, pode falar no detalhe, assim, como foi essa conquista para você, que te marcou, pode ser uma meta batida, um reconhecimento profissional, alguma coisa assim que, pô, isso aqui eu não vou esquecer nunca. Teve. Quando eu estava no Magalu, né, eu assumi uma das lojas ali no interior de São Paulo, era uma loja virtual, uma loja pequenininha, né, de porte, loja acho virtual, que vocês... Ou seja, não tinha produto não tem na produto na loja. O maior desafio, né? Então era um desafio, assim, que chegar naquela loja para mim já era um desafio, porque eu sempre trabalhei com produto. E naquela época você tinha que trabalhar ou passando catálogo para o cliente, né, as revistinhas que tinha antigamente, né, ou então... Até o acesso à internet era limitado. Não, mas não tinha internet naquela época. Tinha? Não, eram os programas feitos ali já, colocados com intranet, alguma coisa assim. Isso a intranet. E a degustação era no computador ali, que tinha os produtos ali, né? E existia muito catálogozinho, né? Aqueles, né? Daquelas as folhinhas, né? Eu vou falar assim, né? Não contando a idade, mas a primeira loja dessa empresa foi lá no Liporácio, lá em Franca. Foi. Essa foi a primeira, né? E eu estava em São Joaquim da Barra, que era uma das melhores lojas de lá, né? Então eu já cheguei com esse desafio lá, de aprender a vender sem produto, com equipe reduzida, onde todo mundo fazia tudo, né? Então, só que Deus é muito bom, né? Deus é muito justo. Eu peguei uma equipe maravilhosa, um pessoal que era muito responsável, competente, e a gente conseguiu elevar o patamar dessa loja para virar uma loja convencional. Então, em 2 anos, assim, um faturamento que era em torno de 800 mil reais, passou para quase 2 milhões. Né? Então, isso é uma coisa da minha história, na minha trajetória, que me marcou muito. Isso você vendeu sem ter o produto, só por catálogo? Não, a gente vendia para... Na época, quando a gente entrou, a gente saiu assim de 800 para 1.200.000, 1.300.000, entendeu? Aí chegou um determinado momento que a loja já não suportava mais a quantidade de clientes que tinha lá, né? Porque chegava um momento que o cliente saía para fora para poder, a fila, né? Saía para fora para poder o pessoal pagar o crediário. Você lembra? Dá uma dica que você fez de diferente lá nessa loja pra gente. Cara, a equipe lá era fantástica, né? E assim, isso é uma coisa que eu trouxe para os meus dias de hoje. Eles eram muito focados, né? A gente organizava
as feiras em cidades paralelas, né? A gente fazia venda externa, era a famosa venda externa. Então, o que é que a gente fazia? A gente pegava a pastinha de preço, né? Com o preço dos produtos, os folhetos, né? Colocava na pastinha, saía de 2 em 2, ia para a região, porque a região de São Joaquim da Barra tinha muita cana-de-açúcar. Então, a gente chegava lá, ficava no meio da praça, batia de porta em porta, mostrava o catálogo, fazia o pedido e vendia. Que legal, né? Isso foi, e assim, mas eu ia com eles, assim, tipo, cara, a gente vai vender? Não, e assim, eu não falava, né? E dentro de mim eu ficava pensando, gente, será que a gente vende? Mas era impressionante. Chegava no final do dia, era com 30, 40 mil reais de venda, tudo venda externa. Naquela época era naquela época só com folhinha era fantástico, né? E hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Para vender, para além daquele cliente que vem na loja, né? Aproveitando, puxando aí para o nosso dia a dia, você é prova disso de que se você ficar na loja esperando o cliente chegar, já não tem mais aquele fluxo de cliente que a gente tinha há 5 anos atrás. Com certeza. Então, é um desafio gigante. Hoje, assim, a empresa que eu estou hoje, né, o Grupo Casas Bahia, ele tem uma gama de ferramentas que eu gostaria de ter mais tempo para poder utilizar todas as ferramentas, porque eu tenho que atender na loja física e tenho que atender no online também, né? E às vezes chega um momento que você não consegue dar atenção nos dois, fazer de uma forma bem feita, né? Então eu gostaria de hoje ter 30 horas, porque se eu tivesse as 30 horas eu conseguiria trabalhar muito mais, ter mais clientes, entendeu? E vender mais. Você acha que, por exemplo, hoje a empresa tem muitas ferramentas, como você citou. Tem mais demanda para você de venda hoje do que alguns anos atrás, quando tinha mais fluxo de cliente na loja e você não tinha essas ferramentas? Antigamente, a gente fala até a pandemia, né? Pouco antes da pandemia. Antes da pandemia, exatamente. A gente tinha o cliente mais presente, né? Já estava começando com aquela coisa assim, mas eu vi na internet por tanto, tal, né? E depois da pandemia, ele sumiu, o cliente realmente sumiu um pouco da loja, né? E aí ele está muito mais voltado para o online. Só que hoje, da mesma forma que antigamente a gente conseguia dar um bom atendimento na loja física, hoje você também consegue dar no online também. Eu acho que tem várias situações que você pode fazer com que você fidelize o cliente no online, né? E hoje, graças a Deus, assim, 30% das minhas vendas são todas elas feitas por clientes online. Muito bom. E essa pergunta aqui que eu vou fazer vai acalhar. Ela vai acalhar. Como você enxerga a importância do atendimento humanizado hoje, né? Porque no mundo de tecnologia, aonde entra esse atendimento mais humanizado? Que às vezes a gente acaba sendo um pouquinho robotizado o atendimento. Mas onde que você enxerga que dá para fazer? O que você faz esse atendimento humanizado para trazer o cliente confiar em você? Não, o atendimento humanizado ele não pode acabar nunca, né? Porque a gente tem clientes de 18 a 70, né? Então, o de 18 hoje, né? Ele está com a tecnologia na mão, ele ter acesso a tudo, é tudo muito mais fácil, mas e o cliente de 70? Né? Então, e esse cliente de 70, ele é muito fiel, né? É um cliente que, assim, ele gosta de sentar, ele gosta de conversar, às vezes ele não tem com quem conversar em casa, ele vem na loja e conversa com o vendedor. Muitos clientes, às vezes, sentam com você para contar alguma coisa que aconteceu na casa dele, entendeu? E assim, não vindo só para comprar, né? Vem também para poder conversar um pouquinho, né? Você sente essa falta. E às vezes a gente até nota nisso quando você manda mensagem para o cliente de feliz aniversário, né? Que eu sempre, uma vez por mês, eu mando ali para todos os clientes que comemoram aniversário naquele dia, né? Eu tenho uma listinha que é separado, então eu mando lá para ele, né? Então eles falam, olha, agradeço por ter lembrado, tal. Aí você vai olhar a data de nascimento, geralmente as pessoas que me respondem são as pessoas mais idosas, né? Mais velhas, né? Então, assim, ele não pode acabar de jeito nenhum, porque se acabar, a gente vai perder bastante cliente bom ali no mercado, cliente fiel, cliente que gosta de comprar com a gente. Você acha que isso não acaba nem a longo prazo? Não, eu acredito que não. Sempre vai existir. Sempre vai existir, porque independente do produto estar ali bem exposto, bem montado na internet, o cliente vai sempre querer vir na loja para dar uma olhada, Tem um entendeu? atendimento humanizado, né? Exatamente. Ele pode até não querer um atendimento, mas se você for simpático, você for cortês, educado, ele acaba fechando negócio com você. Boa. Legal. Eu acho que
explicou bem aí a questão do online, né? Mas o que te diferencia assim de vendedora? O que você acha que você faz de diferente que te dá todo esse sucesso aí que você tem como vendedora? Eu acho que o meu maior sucesso hoje no setor de vendas, Ademir, é o meu foco. Eu sou uma pessoa que estou às 7h20, ou às vezes 8 horas, às vezes 12 horas, depende do dia, depende da ocasião, eu estou focada no meu trabalho, entendeu? Então, assim, eu não costumo ficar dificilmente no celular, mexendo com coisas paralelas. Se você me vê no celular, você pode ter certeza que eu estou resolvendo um problema, às vezes, para o cliente, eu estou fechando uma venda, entendeu? Então, eu entendo que eu saio da minha casa todos os dias de manhã para dar o meu melhor, né? E que nem a gente já comentou, o cliente na loja, às vezes, ele tá mais difícil. Entendeu? E eu tenho que tentar, eu tenho uma meta para bater, eu tenho objetivos para alcançar, e esses objetivos e essas metas dependem do que eu consigo vender durante o dia. Então, se tem uma coisa que eu me considero na loja, focada. Eu ia te perguntar se tem algum segredo, mas você já respondeu, né? O segredo é o foco que você tem ali no teu trabalho, né? E eu acho que isso é bastante interessante. Isso aí, ó. Qual o cliente que você atendeu que te marcou, né? Que foi um atendimento inesquecível? Pode ser uma coisa mais... uma coisa que você deu bastante risada, né? Com humor, ou com aquela que você se emocionou, né? Que se sentiu ali bem emocionado no atendimento. Tem alguma passagem dessa? Tem bastante, muitas, né? Afinal de contas, 30 anos vendendo, a gente sempre acontece alguma coisa assim que te marque. Só que essa eu não vou esquecer nunca, que foi um dezembro em Ribeirão Preto, né? Você sabe que naquela época, há 20 anos atrás, era até às 10 da noite, né? Então, e era o último dia para entrar no Natal, depois disso a gente não vendia mais. E eu estava faltando muito pouquinho para bater minha meta, né? E eu lembro que faltava meia hora para a loja fechar, 10h30, não tinha ninguém no calçadão lá de Ribeirão Preto, e eu estava triste porque não ia bater minha meta, né? E de repente, assim, né? Eu paradinha na porta, eu lembro que entrou um cliente naquela época e ele queria ver um fogão. Mas não era qualquer fogão, era um fogão que custava 6 mil reais. Isso é do bom. Até lembra a marca do fogão, chamava Lofra. Né? Não sei se vocês lembram dessa época. Não. Esse era um fogão. A Davi é mais novo, né? Então, era um fogão, cara, que ele só não falava, né? Mas era assim, o top da galáxia, né? E a gente vendia aquele fogão por catálogo, né? No Magalu. E aquele cliente, ele entrou e ele queria aquele fogão específico, eu tinha aquele fogão e eu entregava em 2 dias para ele. Caramba. E ele fechou a compra comigo e eu bati minha meta. Que legal. Então, nossa, na hora que eu fechei a compra com ele, foi inevitável. A lágrima saiu, eu saí chorando, eu rezei, agradeci, né? Pedi a Deus, né, para agradecer, porque não tinha como eu bater aquela meta. Não tinha mais ninguém no calçadão, era ano novo, o pessoal já estava em casa e foi uma glória. Mas aí você demonstra também toda a tua persistência, né? Não, porque mas você... assim, até o último minuto. Até o último minuto, exatamente. Até hoje é assim, né? Não, até hoje. E assim... Se a gente está nesse ramo, você não pode desistir. Porque, que nem eu falei no início, todo dia é um dia diferente. Se você hoje não deu, você tem que levantar a cabeça, trabalhar firme, que amanhã vai dar. E se não der no dia seguinte, vai dar no outro. Você pode ter certeza que se você trabalhar certinho, trabalhar com coerência, buscar seu cliente, fizer da forma correta, cara, não tem erro. Você vai conseguir bater suas metas, você vai conseguir seu objetivo. E tem que trabalhar focado. Legal. Focado, né? Eu vou emendar, não é essa, mas eu vou falar ela agora. Vamos lá, Ademir. Vamos lá. Como você equilibra, assim, eu sei que você tem uma filha, né? E o varejo, ele é um trabalho que ele te exige bastante, né? Ou seja, a gente trabalha aí de segunda a sábado, então ele te exige bastante as tuas horas de trabalho e muita dedicação ali quando você está trabalhando. Como você equilibra a tua vida pessoal da tua vida profissional? Como que você... Eu sempre que a Letícia está em casa, né, eu tento fazer com que eu esteja mais presente o tempo inteiro com ela, né?
E o meu Ela trabalho... tá ouvindo? Ela tá tá ouvindo, ouvindo, né? tá ouvindo, tá ouvindo, tá Ela ouvindo. tá quietinha lá no canto, né? Ela também fica praticamente o tempo inteiro na escola e a gente só se vê mais ali à noite, né? Mas eu tento fazer essas situações, às vezes, que nem eu coloquei, de mandar desejar feliz aniversário, porque isso às vezes na loja não dá tempo, né? Organizar minha agenda, ver as coisas que eu tenho pendente para resolver, eu tento fazer no horário que ela está dormindo, para poder não atrapalhar muito, né? E a gente tem as nossas tarefas para fazer, né? Sim. Então, aí dia de domingo eu nem pego ali no celular, só para dar uma olhadinha no filme, se a gente tem que assistir. Então, a minha vida é muito tranquila, muito sossegada, até porque hoje em dia eu trabalho, né, vou voltar a estudar o ano que vem, né? Isso Então, depois que voltar a estudar, aí o negócio vai, aí o bicho vai pegar. Muito bom. Vamos lá. Manda aí. O que você diria? Tem alguém que está... O que você diria para alguém que está começando no varejo hoje? Tem alguma dica? E tem, viu, Nunes? Às vezes a gente acha, pô, ninguém quer o varejo, mas tem gente que quer entrar nesse ramo. Eu mesmo, lá que eu trabalho, tenho dois colaboradores que estão começando agora, de repente eles vão até assistir aí a tua entrevista. O que você tem de conselho para dar para eles? Então, de conselho, da mesma forma que um dia eu entrei no varejo por uma questão de necessidade, né? Eu também aprendi que trabalhar no varejo, trabalhar com vendas, isso foi até algumas palavras da dona Luísa, né? Ela disse que é uma função que você não morre de fome, né? Isso ficou na minha mente. Então, uma dica que eu daria, se você está entrando nesse ramo agora, né, de repente por uma necessidade igual eu entrei, para essa pessoa, ela vê essa oportunidade como um aprendizado, como um crescimento, né? Qualquer lugar onde você é um bom vendedor, onde você é uma pessoa que realmente está focada, que está atendendo a necessidade do cliente, principalmente vendedor que é um bom vendedor, ele não só quer vender, ele quer vender aquilo que o cliente realmente precisa e às vezes algo mais, né? Ele pegar isso dali como se ele não quer aquilo para a vida dele, né? Se ele não quer isso para a vida dele, mas que ele tenha como aprendizado, porque se tem uma coisa que eu trago hoje da minha vida, né? Eu já estou com 50 anos, né? E 30 no varejo, é que 30 no varejo. Caramba. Nossa, falando isso, né? Eu achei que era até... Mas depois de 30 anos no varejo, a gente nota assim que tudo que eu sei, todas as coisas que eu conquistei, foi tudo através das vendas, né? Mas assim, hoje eu estou nas vendas porque eu optei em estar nas vendas, né? Se você não quer continuar, mas que aquilo ali seja um momento para você aprender, para você interagir, porque quando a gente está no varejo, você também não só vende produto, mas você conhece outras pessoas. Sim. É uma família. Da mesma forma que você tem seu pai, sua mãe, marido em casa, filhos, você também, as pessoas com quem você convive, você aprende. E eu aprendi demais, né? Poderia ter seguido outra profissão? Poderia, mas eu resolvi estar no varejo porque foi uma coisa que eu consegui me identificar, comecei a ganhar dinheiro e consegui as minhas coisas, né? Com os meus sonhos, objetivos, ainda estou conquistando. Então, que a pessoa tenha por esse lado, né? Para esse momento de aprendizagem com os colegas também. Eu acho muito válido. Desculpa, eu te cortei. É uma coisa que a gente vê, até comentei na outra e agora me veio a lembrança novamente. As pessoas, elas vê o varejo, a loja, o vendedor como uma das últimas opções de profissão, né? E a coisa não é bem assim, né? Eu acho que para você ser vendedor, primeiro você tem que ter um talento, né? E muita garra, muita vontade. E é uma profissão que ela está remunerando muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, vale muito a tua dica, Luciana, porque quem quiser ingressar nesse ramo e ter dedicação, a pessoa vai se dar bem. Vai ter um bom retorno financeiro e além de tudo, aprendizado, como você falou, né? Até porque, Ademir, não é só no varejo em si. Se você for um professor, você vai ter que ser um bom vendedor para você vender a matéria que você ensina. Eu acho que tudo gira em torno da venda. Não tem jeito. Até se você for um médico, você vai ter que vender também. Entendeu? Então, qualquer área da sua vida que você estiver atuando, se você não for vendedor, você não tem sucesso. A profissão vendedor não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Se Deus quiser, vai permanecer durante um bom tempo. Aliás, que é a profissão mais antiga do mundo. Mais antiga do mundo. É o vendedor. Então, é fato, não vai acabar mesmo.
Bem isso, né? E seus sonhos daqui pra frente, assim, você tem... Bastante. Ah, ótimo. Conta alguns que Nossa. você possa contar pra gente. Vou terminar de quitar meu apartamento, né? Que graças ao varejo, né? Adquiri faz uns 2 anos e vou formar a minha filha também, que tá, se Deus quiser, no que ela pretender seguir, né? E vou viajar. Ai, eu quero viajar muito. Quero viajar, quero conhecer o mundo, né? Já tenho um roteiro traçado já faz anos, eu e ela, entendeu? Não, isso é bom. Sonhos são motivadores pro nosso dia a dia. Ah, com certeza. Isso Eu me acho que motivam muito. a pessoa que não tem sonho, ela não tá vivendo. Ela não tem Não. motivação para levantar da cama. Tem que ter seus sonhos, tem que ter seus Você objetivos. tem, desculpa, Nunes, você tem algum prazo para esses sonhos? Não, tá tudo estabelecido. Tá. Tudo estabelecido. Não, já o apartamento em 2 anos eu quito, a Letícia vai se formar ali em 5 anos, 5 não, 6 anos, né? Se Deus quiser, tudo correr bem certinho, né? Ou dependendo do curso que ela for optar ainda, que ela ainda não escolheu. E daqui a 5 anos eu estarei começando a viajar. Né? Já tem o roteiro, já tem a Turquia. vendo? Não, Já tá aqui, já tem a Turquia, já tem a Itália ali. Nossa, aquilo ali já me alucina. Já tem o roteiro, já sei para onde eu quero ir, já está tudo pronto, tudo Legal, traçado. isso é importante. Tudo já. Os sonhos tudo no papel, é só. Já, agora, só né? finalizar. Lu, muito bom o nosso papo aí, né, Nunes? Bom Acho que demais. a gente tira bastante aprendizado aí, né? Da tua conversa, de tudo que você trouxe pra gente. Mas assim, hoje, se você pudesse deixar uma mensagem para todos os vendedores, tem muita vendedora que vai assistir a gente pelo Brasil todo. A Vênia acho que não, né? Não, Tem muita gente. Não, mas tem bastante eu gente. vejo muita gente lá no canal que eu nem imagino de onde que é. E estão lá, né, se inscrevendo e tal, e A minha curtindo irmã, os vídeos. minha irmã lá na cidade, lá, né, em Cajazeiras, né, já espalhou para a cidade inteira, Aí, né? viu? Então, Ó, aproveitando, galera, curta o canal aí. não, Se pode ficar inscreva. tranquilo. Se você pudesse deixar aí uma mensagem para os vendedores do nosso Brasil aí, o que você deixaria aí para eles? Como mensagem, o que é que eu posso deixar, né? Eu posso deixar assim que acredite em si mesmo, né? Essa questão de acreditar em si mesmo não seria exercer uma função de um vendedor só para poder cumprir tabela, né? O que eu quero dizer com isso? Acredite em si, acredite em você. Se você está como vendedor, esteja realmente de corpo inteiro, não ali só por tapar enquanto. buraco, né? Independente se é vendedor, né? Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, que a gente faça bem feito, né? Se seja por 1 mês, se seja por 2 meses, 3 meses, mas que a gente faça bem feito, porque quando a gente faz bem feito, aquilo ali deixa um rastro, entendeu? As outras pessoas falam bem e isso aí repercute de uma forma boa para você. Legal. E quando se trata de vendas, a gente não pode desanimar. Nunca, jamais pode desanimar, porque em algum momento eu já falei, é um dia atrás do outro. Se você continua, se você trabalha direitinho, se você acredita que você está fazendo certinho, de alguma forma o universo coloca na sua frente. Vai ter o retorno. Vai ter o retorno. Isso aí você pode ter certeza. E aí, mas eu tento, não consigo. Cara, volta no início, vai lá na raiz da raiz da raiz e vê o que você está fazendo errado, porque eu tenho certeza que se você corrigir, ajustar a rota, você consegue chegar onde você quer. Seja nas vendas, seja em qualquer setor da sua vida. Eu falo da gente, está falando das vendas porque a gente está no varejo, Sim. né? Mas assim, é uma profissão que se você cuidar dela direitinho, ela vai te trazer bons frutos. Até porque você como ali um vendedor, você está representando ali, né? Primeiro a tua imagem, né? E Exatamente. você está vendendo um sonho para o cliente, né? Você está mexendo com o sonho. E quantos clientes, né? A gente sai lá da loja, às vezes já teve clientes assim de comprar um liquidificador, né? Que pra gente, de repente, é um produto de pequeno porte, de pequeno valor, mas isso aí, feliz, até chorando, né? Pela conquista, né? Então, isso são coisas que a gente tem que dar valor, porque quando a gente mexe com os sentimentos das outras pessoas, a gente tem que entender que isso é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, com certeza. E a gente vende produtos duráveis aí, né? Vamos dizer assim. De repente a pessoa se programou, guardou ali suas economias para poder comprar, né?
um produto, uma geladeira, um fogão, seja um móvel, seja o que for. Exatamente. E às vezes chega numa loja, encontra ali um vendedor que não te dá aquela atenção, é só mais um cliente. E pro cliente em si, não. Ele está entrando ali para ele realizar o sonho da vida E você dele, quer muitas saber uma vezes. coisa que é mais gratificante ali no mundo do varejo, né? É o cliente falar, sair da loja para pesquisar, chegar e falar, não, eu voltei para comprar com você por causa do seu atendimento. Não existe coisa mais gratificante, né? Isso daí, com certeza, para mim, cara, eu posso até não vender para ele, né? Vou tentar fazer de tudo, mas se ele voltou, se ele retornou e falou isso aí, já ganhei meu dia. Não é só preço, né? Não, capaz. Não é só preço. De Muita gente jeito pensa nenhum. errado. O atendimento é tudo. Da forma de atender, no preço. Agora, se atender de qualquer jeito, aquele cliente, ele não vai. Você pode ter o melhor preço do mundo, que às vezes você nem vai fechar. E você sabe que uma das coisas que está prejudicando, a tecnologia ajuda bastante, né? Mas hoje em dia o vendedor, ele já ficou no automático, tá na porta do selo da loja, né? Antigamente, eu acho que vocês são da época que eu estava na porta da loja de bracinho, né? Esperando o cliente entrar, a gente não tinha celular ou não podia pegar o celular e estava de prontidão para atender o cliente, né? Hoje em dia tem muita reclamação que eu escuto de pessoas que entram nas lojas aí falam, o vendedor estava no celular, nem me deu bola, né? O vendedor me deixou passeando e não deu bola, né? Isso não é um nem dois clientes, Sim, né? Então, essa, de repente, é uma dica para quem está escutando, né? Ficar ligado no cliente na loja, porque quantos clientes eu já peguei ali na loja que está só dando uma olhadinha, mas você vai ver, acaba comprando um monte de coisa ali, né? E se você está de cabeça baixa no celular, você não presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Exatamente. E eu às vezes até comento, né? O cliente, ele não entra em qualquer loja. Ele não entra na loja, ó, hoje eu só vim dar uma compradinha. Não, ele entra e fala, eu só vim dar uma olhadinha. Aí vai depender de você, como... Sim, né? E o cliente faz teste de atendimento. Claro, gente, né? Às ninguém vezes o entra cara dizendo vai na no loja produto- vim comprar. Pô, não Fala é assim, isso eu aí. vou no produto bem mais para ver se o Mas vendedor vai me atender da forma correta. tem muito cliente que eu já atendi que não, eu queria ver um micro-ondas. Aí depois que acaba de ver o micro-ondas, ele vai, não, eu quero ver uma TV agora e eu preciso de uma geladeira. E assim vai. Mas não foi um nem dois, né? São vários. São vários, né? Não, estamos encerrando, mas manda aquele abraço lá para tua família. É naquela câmera lá? Fala aqui. Um beijo ao pessoal de Cajazeiras, as minhas irmãs, a Lucileia, a Lucicleia, né, que estão lá. Disse, ó, Lulu, ela chama de Lulu, né? Manda um beijo lá pra gente, né? Que a gente vai estar aqui na torcida, né? Amo elas de paixão, apesar da distância, né? Dos 2.800 quilômetros de distâncias, mas a gente está sempre no coração da outra. Queria agradecer também o momento, né? Eu sei que o canal está começando agora e eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter muito sucesso, né? Legal. E vai ajudar bastante gente, porque que nem a gente falou, né? Varejo é a profissão mais antiga do mundo, Mais né? antiga do mundo. O intuito do nosso canal, e eu vejo muito isso, Ademir, é a valorização de quem faz o varejo, né? Da pessoa que faz. Porque às vezes a gente acaba sendo um número para a empresa e o reconhecimento de toda a sua história fica. E o intuito do canal é ver isso. Ver onde você certeza. chegou, o que você conquistou, né? Você falar do varejo para motivar pessoas. Esse é o intuito do canal. É valorizar gente que faz o varejo acontecer. Com certeza. Como é o dia a dia, né, O das dia a pessoas dia, né? dentro de uma loja física, né? Como que as pessoas, né? Então a gente não tem noção do que nós passamos. Exatamente. Né? Não, Tem muita coisa que não dá pra gente falar. Né? Claro. Mas o dia a dia do varejo é doidão. É corrido, louco. é puxar. É por isso que me encanta. O varejo, ele é uma adrenalina apaixonante. Quem entra dificilmente consegue sair. Isso é verdade. É uma dependência. É uma dependência. É bem isso. Porque ele é muito. A gente já falou, né? Cansado de falar de novo. Ele é muito dinâmico mesmo, né? Uhum. Tá de manhã tá de um jeito, de tarde tá de outro, amanhã tá de um jeito. E assim é a nossa vida. Com Obrigado, certeza. Talu. Nada, obrigada a pela vocês. Parceria. Obrigado. Deus abençoe Precisando, o a gente coração. estamos juntos. Tá, Muito mais sucesso para você nas vendas. Eu sei que você já é uma vendedora extraordinária. Então, mas desejo você mais e mais sucesso, né? Que tem espaço para crescer cada vez mais. Como você falou, queria que teu dia tivesse 30 horas para você poder atender todos os clientes. Eu já fiquei... Pô, não tem tanto cliente assim nos Estados Unidos. Mas é o teu atendimento, é o teu carisma, né? E, enfim. Deus abençoe você lá, que seja, Amém. seja muito Nós Obrigado mesmo todos. de coração por estar aí participando do nosso projeto, tá? Não, com Obrigado certeza. mesmo. Ficamos muito felizes de você vir aqui com a gente, tá? Obrigada, pessoal. E galerinha, obrigado por acompanhar o nosso canal.
curta, se inscreva, vai ter muita história boa. Vamos trazer muita gente aqui para falar da sua história do varejo, tá? Eu e o Ademir aqui, estamos aqui para trazer a essência do varejo para vocês, né, Ademir? Tamo junto. Valeu? Tamo junto, irmão. Obrigado. Obrigado, pessoal. Falando de varejo com gente do varejo. Obrigado mesmo.